Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui para falar da lição 2 da revista da Escola Bíblica Dominical, no qual tem o tema Relacionamentos em Família nesse trimestre. Então nós vamos falar a respeito dessa segunda lição que tem por título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Vamos encontrar o texto áureo na palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 25 e versículo 28, que nos diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. A verdade prática nos diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão, promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe vai se encontrar no livro de Gênesis, capítulo 25, dos versículos 19 ao 28, que eu não estarei lendo, apenas para que haja mais tempo do comentário aqui, nós estarmos fazendo. Nós já vemos falando a primeira lição, quando a família age por conta própria, quando sai da direção dos planos de Deus, quando houve o vacilar na fé de Abraão e Sara e as consequências que trouxe para a sua descendência, a partir daí, que nós podemos dizer que há consequências até hoje. E hoje nós vamos falar também de um problema e um perigo muito grande, que é a predileção por um dos filhos. E sabemos que a palavra, quando nós falamos em família, ela nos traz elementos para que nós possamos aprender e agir de forma correta com os nossos filhos, na criação, na condução. Então é importante nós meditarmos. O propósito de nós trazermos aqui o comentário das lições é apenas para auxiliar os professores no material ou na aquisição de conhecimentos a fim de serem transmitidos para os seus alunos. Lembrando que cada professor tem o seu método de trabalho e deve cada vez mais trazer elementos novos, desde que não fuja do tema da lição, mas que possa ampliar o conhecimento. Então isso é muito importante quando o professor ministra a revista da Escola Bíblica Dominical, se atentar ao tema, mas também pode ter a liberdade de incluir elementos que auxiliem na narrativa e na explicação daquilo que lhe é proposto através da lição pelo comentarista da revista. Muito bem. Então, na introdução, nós já vemos que faz uma ligação com a lição anterior, que Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, ou seja, aquele momento, aquela preocupação, aquela ansiedade de não esperar o tempo de Deus, trouxe graves problemas para aquela família quando sai da direção de Deus. E quando isso acontece, os erros e as consequências são graves. Quando nós falamos em erro e consequências, a gente precisa entender que tudo existe uma causa e uma consequência. Então, por mais que nós saibamos que o Senhor perdoa pecados e Ele perdoa o pecado mais grave que possa ocorrer, o Senhor perdoa, nós sabemos que toda causa vai gerar uma consequência. Então, independente de que alguém possa ser perdoado o seu pecado, a consequência dos seus atos ainda estarão vigentes. Então, por isso é importante pensar e agir dentro da vontade de Deus. E aqui nós vemos, quando nós falamos a respeito aqui do plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca, nós podemos voltar um pouquinho anterior e falar a respeito deste momento do encontro entre Rebeca e Isaque. Como eu falei, esse também é um dos temas do meu livro, no qual o capítulo 2 se refere a uma Rebeca para Isaque, e trabalha esses aspectos a partir do momento em que Eliezer vai atender a solicitação de Abraão para buscar uma esposa para o seu filho. Tinha que ser da sua parentela, não poderia ser daqueles povos arredores ali, porque bem já havia falado na lição anterior que muitos povos desta região tinham por costume oferecer os seus filhos em sacrifício aos deuses que era cultuado. Então, se Isaque se casasse com alguém que não fosse da família ou aqui dentro de um propósito de Deus,
poderia comprometer aquilo que Deus havia trazido como promessa para a nação, de abençoar e ter uma grande descendência. Então isso foi uma das preocupações de Abraão, para que seu filho se casasse com alguém que fosse realmente alguém da sua parentela. E quando Eliezer vai a buscar esta jovem, ele também pede a direção de Deus. Então tudo vai correndo dentro desta expectativa de buscar na direção de Deus. E ele, ao chegar na localidade, ele pede a direção de Deus, que a moça que viesse dar água aos camelos, então seria essa moça. Nós sabemos que na condição de Rebeca, ela poderia simplesmente não executar essa tarefa, mas ela foi prestativa, ela auxiliou ali e ela deu água para esses camelos. Então ela exerceu um papel muito importante. E existe aqui dentro da figura de Rebeca algumas características importantes que, quando se vai procurar alguém ou vai se escolher alguém, aqui nós temos um critério da escolha. Então, primeiro, ser dentro da sua parentela, ou seja, dentro da família dos redimidos, porque há um grande perigo de uma união ocorrer entre cônjuges, inclusive com pensamentos divergentes, de religiões e denominações diferentes, porque isso vai trazer a consequência no futuro com seus filhos. Então isso é muito importante, saber o que você está agindo, e também ter a certeza que quando você se une dentro do propósito de Deus, sempre haverá coisas boas. Agora, lembrando, quando você sai do propósito de Deus, e aqui eu não estou dizendo que existe um determinismo para que você case com A ou B, mas existem critérios que a palavra do Senhor nos dá para escolher alguém, para um relacionamento. A palavra do Senhor nos dá elementos. Então, podemos falar de Rebeca aqui, alguns elementos dela. Ela era alguém trabalhadeira, porque até ela deu água para esses camelos, então ela fez um esforço muito grande. Ela era determinada, porque quando lhe perguntaram se ela queria ir, ela disse: eu irei. A viagem era longa, era difícil, então ela tinha determinação. Era alguém que era uma boa filha, uma boa irmã. Então tinha vários aspectos que podemos falar dentro dos critérios de escolher alguém que Rebeca possuía, e que é importante ver dentro da formação da família. Agora, uma vez que esse casal foi formado, e eu acho maravilhosa aqui a palavra do Senhor, que quando houve o encontro aqui de Isaac com Rebeca, e Isaac ainda estava triste pela partida de Sara, sua mãe, quando houve esse momento de encontro entre os dois, é que Isaac amou a Rebeca e depois ele se sentiu consolado. Então, primeiro, dentro de um relacionamento, você ama e demonstra o seu amor. Então, quando os cônjuges se unem, geralmente um está procurando que o outro lhe satisfaça. E aqui nós vemos uma belíssima expressão, que Isaac amou a Rebeca e depois ele se sentiu consolado. Ou seja, primeiro você ama incondicionalmente, e depois você se sente consolado. Ou seja, um retorno maravilhoso dentro do seu casamento. Você não é um toma lá da cá, é uma consequência dentro dessa união de entrega realmente do casal. Então esse é um texto muito bonito que vale a pena estudarmos. Então, dentro da lição, nós vamos ver que o tópico 1 vai nos trazer o plano de Deus para a família e sua presciência. Então, o subtópico 1 diz o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então, nós percebemos aqui que Isaac está enfrentando agora o mesmo dilema que enfrentou seus pais aqui, Abraão e Sara, que é a questão da esterilidade de Rebeca. Só que Isaac aqui teve uma oportunidade de aprender com os erros dos seus pais. E é sempre importante nós reanalisarmos, na medida do possível, e reavaliarmos aquilo que passou, e dentre os nossos antepassados, o que foi feito errado, conseguir fazer da maneira certa. Então aqui, ao invés de Isaac e Rebeca procurarem ter uma solução, tentar dar um jeitinho, pedir que tentar resolver da sua maneira, saindo da direção de Deus, aqui Isaac vai orar a Deus.
ora para que a madre de Rebeca fosse aberta. Então a palavra aqui nos fala, e o comentarista nos vai dizer, Gênesis no capítulo 25 e 21, diz que Isaac orou para que a madre de Rebeca fosse aberta. E 20 anos depois é que essa oração, depois de 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia então que Rebeca estava grávida, e isso em referência a Gênesis capítulo 25, versículos 26. Então isso aqui é importante percebermos que houve um tempo, mas que ao invés de tomar uma decisão impensada aqui, Isaac orou a Deus pedindo a resposta, pedindo que Deus abrisse a madre de Rebeca. E esse pedido foi atendido por Deus. Deus atendeu a oração. Então aqui houve um aprendizado. O que para nós como família é importante pensar que aquilo que uma geração fez de errado não significa que a próxima geração tem que repetir os mesmos erros. Embora nós encontramos também em Isaac repetindo erros de seu pai ao mentir. Isso foi algo que ele aprendeu com seu pai também. Mas, nesse aspecto, ao invés de tomar uma decisão impensada, ele orou a Deus para que Deus abrisse a madre, então, da sua esposa. O subtópico 2 vai falar o propósito presciente de Deus. Então, aqui, Deus sabia de antemão o que havia de acontecer. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz aqui que a Rebeca estava muito preocupada devido ao movimento na sua gestação. Havia um grande movimento na sua gestação dessas crianças, desses bebês. E ela estava preocupada com relação a isso, com o que estava acontecendo. E Deus já tinha um propósito para isso, para esses filhos. E dentro desse aspecto, nós podemos falar quanto à importância aqui do direito da primogenitura, que o filho primogênito ele tinha uma porção dobrada, ou seja, ele herdava uma grande parte daquilo que a sua família poderia estar recebendo no futuro, ou seja, a sua herança para os descendentes. Ele não só ficava com a maior parte da herança, como ele também era quem governava a família, ele teria a liderança da família, ele também executaria tarefas referentes à profissão do seu pai, então ele segue um legado de família muito importante. E ele precisava também ter um cuidado com a mãe no futuro. Era essa importância. Esse filho primogênito, ele também tinha essa questão da bênção de Deus. E quando Rebeca ora a Deus e percebe que no seu ventre se move muito, essas crianças estão lutando em seu ventre, ela pede a Deus, ela ora o porquê dessa situação. E Deus lhe responde que o menor serviria ao maior. E isso ficou no coração de Rebeca. Então nós percebemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para cada um. Existe uma presciência de Deus para que as coisas ocorram. Nós sabemos que o livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor nos diz que Deus conhece o fim das coisas muito antes do começo. Então Deus sabe o que há de acontecer, mas mesmo assim, mesmo que haja algo predeterminado por Deus, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele espera que nós venhamos obedecê-lo, trazer a nossa vida para o seu propósito e assim agir da maneira como o Senhor quer para que este propósito se cumpra. Então a palavra do Senhor também nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Não é o meu propósito, o teu propósito, mas é o propósito de Deus. Então há um propósito do Senhor para a vida de cada um. E Deus já tem essa presciência desse propósito, mas a pessoa ela pode ou não, dependendo das suas ações, cumprir esse propósito. Pode atrasar esse propósito de Deus na sua vida. Então, eu costumo dizer que somente nós podemos atrasar aquilo que Deus tem na nossa vida com as nossas próprias atitudes. Quando nós não aprendemos, nós vivemos um ciclo de situações se repetindo até que nós possamos aprender. Então, nós percebemos, por exemplo, na chamada do apóstolo Paulo, ele como era um homem muito orgulhoso, que precisava aprender do Senhor, ele teve um momento de aprendizado diretamente com Cristo.
E nos primeiros 3 anos aqui da sua conversão no deserto da Arábia, ele vai então a Jerusalém, falar ali no corpo apostólico, crendo talvez que ele pudesse ter uma importância devido à sua formação erudita, a toda a sua carga de conhecimento. E lá ele não é bem aceito, e a palavra do Senhor diz que a igreja teve paz quando tiraram com ele da cidade. Então ele não foi aceito, e o pior de não ser aceito é que a igreja teve paz depois que ele saiu. Então é triste pensar assim, mas realmente não era o momento que Paulo exerceria o propósito de Deus para a sua vida. Deus precisava quebrantá-lo. Então aí Paulo retorna para a cidade de Tarso, fica lá no esquecimento, ele retorna da onde ele saiu, e 10 anos depois, Barnabé vai buscá-lo lá e para que ele servisse na cidade de Antioquia. E quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vemos que o Espírito do Senhor diz: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu lhes tenho confiado. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, na primeira viagem missionária, ele não foi o líder dessa viagem, mas ele acabou assumindo a liderança no decorrer da viagem. Então, todo o tempo que Deus trabalhou na vida dele, esses 14 anos até que o propósito do Senhor se cumprisse de fato. Mas ele precisou passar por um tempo de aprendizado, assim como Moisés precisou passar um tempo de aprendizado. Ele precisou passar 40 anos no Egito, aprendendo a legislação do Egito, os costumes do Egito, aprendendo toda a forma, para depois ficar 40 anos no deserto, tendo paciência com as ovelhinhas, aprendendo, e só enfim ele teve mais 40 anos para que, conduzindo o povo durante o deserto, ele tivesse capacidade de suportar situações no qual ele passou anteriormente. Então, sempre é um tempo de preparo para que o objetivo do Senhor, ou para que o propósito do Senhor se cumpra. Mas Deus sabe exatamente aquilo que você já nasce, ou seja, dentro de você já. Quando você nasce com características para que Deus possa usar você como uma ferramenta na sua obra. Ele vai derramar dom sobre a tua vida, de acordo com essas características também. Para quê? Para que Deus abençoa a minha vida? É para que eu possa crescer, me gloriar? Não. É para um propósito da igreja, ou seja, para o crescimento do reino. Então é o Senhor que faz com que haja propósito e nos coloca em lugares onde cada um de nós possa exercer aquele propósito que o Senhor tem. Mas só vamos conseguir exercer de fato quando nos colocarmos diante dele. E sabendo que Deus tem essa presciência, essa questão, era importante para que Isaac e Rebeca aguardassem o tempo de Deus, que tudo ocorreria da maneira correta. Mas aí nós vamos ver um conflito familiar que vai ocorrer a partir daí. O tópico 2 vai falar o conflito familiar, o subtópico 1 quer dizer aqui desse tópico 2, a esterilidade de Rebeca. Então, a questão da mulher que era estéril nesse tempo era considerada como alguém amaldiçoada, alguém que não era bem vista na sociedade. Nós vemos o quanto Ana sofreu pela sua esterilidade ali, que Ana, que era a esposa de Elcana, o que isso lhe trouxe de dor e de drama e de sofrimento, o quanto que ela foi afrontada, porque pela legislação aqui desta época, o homem poderia casar-se com outra mulher caso que a sua esposa não lhe desse filhos. E foi o que Eucana fez, tendo filhos com Penina. E Ana passou por todo aquele momento de afronta da sua rival aqui. O seu marido não compreendia. Nós vamos ver que há momentos que ela passou de grande dor, grandes problemas, em função dessa esterilidade. Então, a esterilidade era mal vista nesse período aqui como alguém que não recebia a bênção, alguém que não pudesse gerar. No subtópico 2 do tópico 2, está falando o conflito, os filhos que lutavam dentro do ventre dela. Então, aqui retornamos a que nós estávamos falando, que Isaac procurou orar, diferente do seu pai, buscar em Deus uma solução para que a madre de Rebeca fosse aberta, e assim Deus curou a esterilidade de Rebeca. Não só curou, quanto abençoou esta gestação
E era uma gestação de gêmeos, inclusive colocando a questão que havia 2 povos dentro do seu ventre. 2 povos que lutavam dentro do seu ventre. E que o menor dominaria o maior, segundo a palavra do Senhor aqui, no qual nós temos referência na lição. O subtópico 3 do tópico 2 está falando favoritismo do casal pelos filhos. E aqui eu quero fazer algumas considerações. Nós vemos que essa importância, como eu já falei, do direito da primogenitura, quanto o filho primogênito, ele tinha essa questão da herança, herdava da família, e geralmente era ele que ficava no cuidado com as terras no futuro, ele herdava também a profissão do seu pai, então ele cuidava dos negócios da família, ele tinha uma grande responsabilidade, né? Então por isso ele recebia essa bênção, mas ele também tinha grandes situações que ele precisava estar desempenhando em função desse direito. Então era uma bênção que se recebia do pai, da família, esse direito daquele filho que era primogênito. E nós vemos que nesta família ocorreu um problema. Por quê? Porque Isaac passa a ter preferência pelo seu filho Esaú. Esaú tinha algumas características, e Esaú gostava de caçar. Esaú tinha uma característica diferente, inclusive a Bíblia nos diz que fisicamente os 2 filhos aqui eram diferentes, embora gêmeos, eram gêmeos que não tinham a mesma condição física. Então, enquanto que Esaú era peludo, nós vemos aqui Esaú, Jacó, muito diferente de Esaú. Inclusive o seu nome, porque a palavra do Senhor nos diz que ele sai aqui na própria gestação, segurando o irmão. Então a batalha entre eles aqui nesta situação, né? E dado o nome dele de Jacó, que significa o enganador. Então imagine dentro dessa família um filho sendo criado de uma maneira que o pai preferia Jacó. O pai preferia Esaú, pela condição dele. E a mãe preferia Jacó, porque ela tinha no coração aquela promessa que Deus havia falado, que o menor serviria ao maior. Mas Deus conhece aquilo que está lá na frente. Então, era necessário esperar que no tempo certo de Deus as coisas aconteceriam. Só que o que aconteceu aqui? Os pais começaram a ter predileção pelos filhos. Então, enquanto o pai preferia Esaú, e quando se prefere um, quer dizer que está excluindo o outro. Então, enquanto a mãe preferia Jacó, está excluindo Esaú. Então, isso é um perigo quando se fala em família, a predileção por um dos filhos. Porque vai causar entre os irmãos aqui uma contenda, vai causar uma divisão entre esses irmãos. Por quê? Porque os irmãos sempre vão procurar disputar a atenção dos pais. Os irmãos, ao invés de se tornarem amigos, companheiros, vão se tornar competitivos. Por quê? Porque querem a atenção dos pais. Então, se o pai prefere mais um filho do que outro, aquele filho que não é preferido, ele passa a ser, então, excluído dessa preferência. E ele se sente dessa maneira, ele se sente rejeitado. Então, ao preferir Esaú, era rejeitado Jacó. E ao preferir Jacó, era rejeitado Esaú. E isso causou um problema entre esses irmãos. Isso causou uma divisão dentro da família. Isso causou problemas futuros que foi acontecendo, que foi uma rixa familiar que começou dentro de casa por essa preferência. E quando nós falamos em filhos, é importante saber que cada um deles é diferente. O tópico 3 está falando problema da predileção por filhos na família. O subtópico 1 deste tópico aqui está falando Esaú, filho predileto de Isaac, no qual nós já falamos a respeito dele, como Esaú tinha um gosto mais parecido com o seu filho, e é muito comum às vezes de acontecer a identificação de pais com filhos, porque nós podemos, aquele que entende que existem teorias a respeito dos temperamentos, nós sabemos que existem 4 tipos de temperamentos, que inclusive pode haver mais de um dentro da pessoa, porém tem um que vai se demonstrar muito mais que os outros. Nós temos o temperamento colérico,
O temperamento colérico é alguém que tem mais decisão, é um caráter de pessoa que tem mais liderança. Alguém que tenha um temperamento colérico é uma pessoa que cumpre ordens, é uma pessoa muito cumpridora de deveres, porém essa pessoa acaba sendo também um ponto negativo do colérico, é o orgulho, ele não pede auxílio, ele tem a tendência de realizar as coisas sozinho, tem um pouco de dificuldade de trabalhar com pessoas que sejam mais lentas do que ele, por exemplo. Nós temos temperamento sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que tem aquela impulsividade. Então, um exemplo, voltando aqui, um exemplo de temperamento colérico é o apóstolo Paulo, que tinha atitudes, às vezes, pela sua função, ele tinha um rigor muito grande, ele tinha um orgulho também que o Senhor trabalhou na vida dele. Um exemplo de sanguíneo, o apóstolo Pedro, que falava muito antes de pensar. Então tomava algumas atitudes e depois acabava não executando aquilo que ele pensava. E quando o Senhor Jesus falava a respeito do momento da traição, ele disse: não, Senhor, né? Não deixaria, Senhor, não ter a pena de ti. Ele não queria que o Senhor Jesus fosse levado. E nós temos um momento também que ele corta a orelha do soldado e que daqui a pouco ele está negando a Jesus. Então é essa oscilação, mas ao mesmo tempo é alguém que tem uma grande liderança, ele consegue ter essa envolvência, ter liderança com os demais. Nós temos o temperamento do fleumático. Abraão era um fleumático. O fleumático, ele tem dificuldade, ele é um diplomata, ele tem dificuldades muitas vezes de tomar atitudes. Ele parece uma pessoa mais parada, mais lenta, demora mais, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito pacífica, ele é muito diplomático, ele não gosta de se expor. E o melancólico, que aqui é um exemplo de Moisés, como melancólico, geralmente são pessoas que têm mais uma tendência de sensibilidade, mas são pessoas muito amigas, muito fiéis. Então, esse é uma característica do melancólico, mas também o melancólico é muito marcado, é muito rancoroso. Então, todos os temperamentos aqui, e você pode ter mais de um aspecto desses temperamentos, só que um vai se sobressair, vai acontecer identificações dentro da família. Por exemplo, tem pais que têm um determinado temperamento que se identifica com outro temperamento dos seus filhos. Enquanto que filho, por exemplo, um pai que é mais colérico tem um filho mais fleumático, mais quieto, mais pacato, às vezes vai se identificar com outro filho de outro temperamento pela lentidão, muitas vezes, do fleumático, executar alguma tarefa, muitas vezes pela insegurança. E isso é muito perigoso, porque nós sabemos que o melhor temperamento é o de Cristo, que é o equilíbrio dentre eles, dentre todos os temperamentos. E nós podemos chegar nisso, porque quando nós vemos dentro dos temperamentos, nós conseguimos perceber um apóstolo Pedro, que era um sanguíneo, transformado pelo Senhor, controlado pelo Senhor, usado na liderança da igreja, depois de todo um processo que o Senhor trabalhou na vida dele. O apóstolo Paulo, a mesma coisa, um colérico, que depois foi alguém muito quebrantado na obra de Deus, que precisava que o Senhor lhe tivesse sempre com o espinho na carne, para ele nunca esquecer aquela transformação que o Senhor trabalhou na vida dele. O apóstolo João, melancólico, irado, que nós vamos ver que em um momento ele disse para o Senhor que pedisse para mandar fogo do céu para consumir os samaritanos, e logo em seguida, trabalhado por Deus, nós vamos ver que depois da descida do Pentecoste, ele realmente vai a Samaria descer fogo do céu mesmo, na descida do Espírito Santo na região. Então, alguém que foi transformado, alguém que era irado, como o apóstolo João, que depois é chamado apóstolo do amor, chamando nas suas cartas, escrevendo filhinhos. Então, há uma importância grande na transformação do temperamento de alguém que se coloca nas mãos do Senhor para ser moldado por Deus. E aqui, muitas vezes, pais e filhos têm dificuldades de relacionamento, uma das questões, das características de temperamento. E nós precisamos compreender que cada filho é de uma maneira. Por exemplo, nós temos aqui na nossa mão, nós temos 5 dedos. Cada dedo da mão é um diferente do outro. E assim são os filhos. Cada filho vai ser um diferente do outro. Então, o que é importante os pais fazerem?
Ao invés de ficar tendo predileção devido a um temperamento do filho, eu me identifico mais com o filho do que com outro filho devido a esse temperamento, ao invés de ter essa predileção, é incentivar esse filho nos pontos positivos que esse filho tem. Então, quando a gente fala em educação de filhos, é importante, assim, como é importante um elogio para um filho. Às vezes um filho não sabe o quanto que é amado, às vezes um pai e uma mãe não tiram um tempo para conversar com a sua família, às vezes um filho, por exemplo, que tem facilidade na escola de tirar boas notas, acaba tendo uma predileção por esse filho com relação ao outro que tem mais dificuldade. Então, ao invés de ficar comparando os filhos, que é algo que nunca se faz, a gente nunca compara um filho com outro, cada filho é único, cada criança é um projeto de Deus e nós pais precisamos incentivar esse projeto. Eu aqui em casa eu tenho 3 meninas e cada uma das minhas filhas tem um temperamento diferente uma da outra. Então eu não posso querer compará-las, porque cada uma vai ter as suas habilidades desenvolvidas em alguma área. Então, muito talvez pelo temperamento de cada um, embora criadas da mesma maneira, com princípios e valores, cada um vai desempenhar algumas funções de acordo com as suas habilidades, de acordo com o seu temperamento e de acordo com a sua personalidade, que é a característica do seu ser. Então, eu preciso entender que Deus tem um projeto e um propósito para cada um e para cada filho. Então eu, como pai, eu tenho que ser um agente de Deus na vida do meu filho, saber identificar se esse filho tem facilidade de falar, se esse filho tem facilidade de se expressar. Se eu identifiquei que esse filho é um sanguíneo, eu posso fortalecer nele esse aspecto da liderança, da amizade, do companheirismo e trabalhar com ele a questão da persistência. Então é importante ver isso aí e elogiar o ponto positivo desse filho. Se eu tenho um filho colérico, geralmente os coléricos são um pouco mais resistentes. É aquele filho muitas vezes que você está chamando a atenção, você está disciplinando esse filho e ele está ali rígido na tua frente, muitas vezes com dificuldade de perceber que ele está errado. Então o colérico geralmente tem uma personalidade mais difícil, e isso a gente observa já em crianças, quando eles têm essa posição um pouco mais difícil. Mas isso é uma questão de temperamento. Você pode dar para ele outras funções, outras atividades para que esse filho seja trabalhado. Atividades de responsabilidade, por exemplo, para um colérico, dar funções, dar atribuições para esse filho, trabalhar com eles a questão da humildade, do reconhecimento das dificuldades. Então isso pode ser realizado. Pode trabalhar um melancólico, trabalhar a questão da insegurança dele, favorecendo os pontos positivos, por ser alguém amigo, por ser alguém sincero, alguém leal, alguém mais sensível para captar as dificuldades do outro. Um fleumático, que aquela criança geralmente muitas vezes pode ser tida como apática, mas na verdade é alguém que não gosta de estar se envolvendo em conflito, tem um pouco mais de dificuldade de se expor. E então eu saber as dificuldades e as diferenças de cada um. Então eu não posso alinhar um filho ser igual ao outro ou querer que ele tenha a mesma postura um do outro. Então cada filho ele é de acordo com as suas habilidades, de acordo com o temperamento, de acordo com a sua personalidade, e Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, se essa criança, se esse filho tem essa característica, é porque Deus tem um propósito para usá-lo como ferramenta na sua obra, na sua vida, desta maneira. E nós não podemos ter predileção por um filho. Se um filho tem mais facilidade na escola que outro, nosso trabalho como pai é incentivar esse filho que está com dificuldade, acompanhá-lo, ver qual é a questão. Se um filho está com dificuldade de falar, de se expor, então eu preciso ver qual é a questão, auxiliá-lo também, mas nunca ter predileção se eu me identifico pelo meu temperamento com um dos filhos do que o outro, e jamais tratando com desigualdade. Então é importante ver, incentivar para que não haja ciúme entre os irmãos, para que não haja rixas. Essa questão, por exemplo, quando na chegada de um outro filho, quando a família está à espera de um filho, chega um outro filho. Então não esquecer que tem um filho mais velho dentro de casa, não ficar só dando atenção para aquela criança ou para o pequeno, ou explicar, trazer essa criança para o convívio. Por exemplo, nasceu uma criança
e tem um outro filho mais velho, traz essa criança mais velha para dentro do convívio, traz ele para dentro desse ambiente, coloca ele dentro das responsabilidades, o cuidado com esse irmão também, que ele é amado da mesma maneira. Então, às vezes, essa condição de não ficar dando atenção só pro filho mais novo e deixar o filho mais velho de lado. Saber que o filho precisa de amor, carinho e abraço, independente da idade. O filho vai ter 30 anos, precisa do carinho e do abraço da mesma maneira. Então, que esses filhos percebam que o amor do pai e da mãe tem que ser incondicional para os filhos e da mesma maneira. Embora cada filho é único, individual e diferente. E nós não podemos querer que um responda da mesma maneira que o outro. Às vezes um filho vai ter uma resposta a uma situação, enquanto que o outro vai reagir de maneira completamente diferente. E não significa que é melhor ou pior, mas que tem habilidades diferentes um do outro, tem um tempo de aprendizagem diferente um do outro, tem habilidades que o Senhor quer trabalhar, tem dons que o Senhor vai usar e tem um temperamento para ser moldado por Deus, que às vezes eles não entendem isso. E nós, como o adulto dentro de casa, precisamos pensar e cuidar disso. Porque é muito triste muitas vezes passar pessoas a vida inteira tentando ter a aprovação dos pais. Então, acontecendo essa situação, então imagina dentro do conflito na casa de Isaac e Rebeca, quanto que os filhos aqui, quanto será que Jacó não se esforçava para ter a aprovação do seu pai Isaac, quanto que Esaú talvez não queria ter um pouco mais da atenção da sua mãe Rebeca. Então isso acabou ocasionando um conflito entre esses irmãos, essas gerações, que gerou um problema muito grande no futuro. Então, falando a questão aqui, tanto dentro do tópico 13, o subtópico 1, Esaú, filho predileto de Isaac, subtópico 2, Jacó, filho predileto de Rebeca, isso acaba interferindo. Então, por quê? Esaú era predileto do pai pelas características que Esaú tinha, e o pai se identificava mais com Esaú, porque aqui Isaac gostava mais da caça, gostava mais dessa maneira. E a Rebeca, como tendo aquela palavra no seu coração, aqui ela tentou colocar, achou que a maneira como ela agisse faria com que o plano de Deus se cumprisse na vida do filho, quanto que na verdade não precisava isso, era somente esperar em Deus que as coisas ocorreriam. E aí vai ocasionar um problema gravíssimo, que vai montar uma mentira, que quando Isaac achava que já estava próximo ao seu fim aqui, já não enxergava mais, ele pede para seu filho Esaú trazer uma caça, preparar essa caça. Embora nós sabemos que Esaú era alguém que não deu valor ao seu direito de primogenitura, com aquele episódio ali do cozido com relação a Jacó. Esaú não deu prioridade para as coisas de Deus. Esaú se envolveu com mulheres que não deveria ter se envolvido daquela terra, então isso foi tristeza para os seus pais, então teve um relacionamento que foi tristeza para os seus pais. Então, mesmo assim, toda essa questão, aí o que Rebeca faz aqui? Ela cria uma estratégia para que o Jacó, seu filho, recebesse então a bênção de Isaac, e vai explicar, que ele faça o cozido de uma caça também, colocasse pele sobre si e fosse até seu pai que não estava mais enxergando, e acabou lhe dando a bênção. E por causa disso causou uma rixa entre irmãos que não puderam mais conviver. E foi muito triste isso, porque devido a essa situação, Jacó teve que fugir da presença do seu irmão, porque havia ali um momento onde ele poderia sofrer as consequências disso, até mesmo perder a sua vida devido àquela situação que estava acontecendo ali. E isso foi muito triste, por quê? Porque essa situação, o que ocasionou? Ocasionou tristeza, ocasionou dor, porque um irmão acabou perseguindo o outro, ou seja, tratando o outro como, dividindo aqui, até pela morte do seu próprio irmão, né? Jacó temia que seu irmão Esaú lhe tirasse a vida, então ele foge para a terra da família de Rebeca aqui. Ele vai passar grandes dificuldades lá, também da mesma maneira que trapaceou aqui o seu pai, ele vai passar por uma situação semelhante depois de ser enganado.
E foi muito triste, porque aquela mãe que amava o seu filho acabou nunca mais retornando a ver o seu filho. E esse filho também não pôde se despedir da sua mãe. Então foi toda uma situação criada dentro da família, um conflito familiar que nenhum pôde mais conviver com o outro. E sabemos que essa questão trouxe um dano muito grande para a nação, para o povo. Até hoje nós vemos a consequência desse problema de não ser avaliado da maneira certa, não ter habilidade para resolver esse conflito entre os filhos, mas pela predileção de uma e de outra acabar trazendo uma consequência futura muito grande. Então nós sabemos que Deus tem um projeto, então existe como se está sendo tratado nessa lição, há uma presciência de Deus, há um propósito de Deus, há um projeto de Deus para a vida de cada um. Então, não é por acaso que precisamos aprender, não é por acaso que muitas coisas vão ocorrer para que nós possamos entender isso e saber que Deus vai trabalhar de maneira diferente com cada um. Nós não podemos achar que Deus vai trabalhar da mesma maneira, porque cada ser é único. E esses pais aqui tratando os filhos com predileção trouxeram consequências gravíssimas para gerações futuras, e até hoje nós podemos dizer que há conflito nesta região devido a essa questão da preferência dos filhos. E dentro da família, quando se cria um filho preferindo um filho ao outro, vai criar uma rivalidade, um filho sempre vai se sentir desprezado por um dos pais, vai causar situações difíceis. Muitas vezes lá no futuro não vai querer ter mais uma convivência com a família, então acaba um filho afastando o outro. E é muito triste às vezes a gente perceber, às vezes aquela família que poderia entre irmãos ter mais habilidade, ter amizade entre irmãos, então os irmãos não conseguem mais se ter essa amizade por causa dessa preferência. E é triste, irmãos, porque é comum de se ouvir muitos pais, ao invés de, às vezes um filho faz tudo para auxiliar aquele pai, aquela mãe, às vezes um filho faz tudo para cuidar dessa família, faz tudo para ter a aprovação dos seus pais, e aí o pai ou a mãe vai sempre se referir no outro filho, porque o outro filho isso, porque o outro filho aquilo. Então isso causa uma ferida muito grande dentro do coração da família. E por isso que nós precisamos ter sabedoria do Senhor, criar os nossos filhos, como diz a palavra do Senhor, para que esses filhos sejam obedientes. Então criá-los na palavra do Senhor, explicarmos dentro do relacionamento saudável dentro da família, com um regime de cooperação uns com os outros, nunca como competição. Filhos não devem competir, filhos devem cooperar dentro da família. Então os filhos precisam sentir nos seus pais isso também, para que tenham a estabilidade dentro do lar. Os filhos precisam saber que são amados, os pais precisam comunicar aos filhos isso. Então hoje às vezes tem muito drama dentro da família, porque os pais não falam aos filhos o quanto que sentem, o quanto que amam, que precisam falar. Precisam dar a atenção devida aos seus filhos. Então, quantos filhos hoje estão sendo perdidos dentro de casa? Os pais muitas vezes não sabem o que esse filho está acessando na internet, quanto que está roubando a atenção desse filho lá, quanto que do coração do teu filho está sendo levado, por falta muitas vezes de nós pais, às vezes parar, olhar, dar uma atenção. Então, o filho precisa receber atenção, diálogo constante, explicar para esse filho que cada um é de uma maneira, que o pai e a mãe ama da mesma forma e que cada um é individual, que as características são individuais. E por isso amá-los da maneira que eles são, porque Deus os criou para ser assim. E não tendo predileção por um ou por outro, porque se eu tenho predileção por um dos filhos, consequentemente eu rejeito o outro filho. Então, e isso traz uma grande ferida na família. E nós pais, e aqui a lição está nos trazendo como conclusão, que nós precisamos criar nossos filhos com responsabilidade em um clima saudável e equilibrado. E o que nos diz a palavra do Senhor em Efésios 6:4, não provocando a ira nossos filhos, mas criando
dentro da palavra do Senhor, ensinando. Deuteronômios, nós vemos a palavra do Senhor no capítulo 6, ali, versículos 4 em diante, que nos fala que nós temos uma importante missão de ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Então, ensinar, inculcar, ou seja, colocar para dentro do nosso filho a palavra de Deus, para que eles sejam prósperos na sua vida, no seu caminho, possam ser bem-sucedidos. E como que a gente faz isso? Em todo momento. Então, às vezes, é necessário nós termos um cuidado espiritual também com a vida do nosso filho. Não é só deixar para que a igreja tenha um cuidado, não é só levar na escola dominical ou no culto do DEPINF para que o nosso filho tenha esse cuidado. Mas é cuidar dele todo dia, é pastorear. Lembre-se que o marido é o pastor da sua casa. Então, é como se a tua casa é uma igreja onde se reúne a tua família. Então, nesse momento, é importante pastorear com sabedoria. A vida espiritual dos nossos filhos está também sob o nosso cuidado. E um dia o Senhor vai nos pedir conta dos filhos também que nos deu, que nós tivemos, o que nós fizemos com ele. Porque se eu, pai, se eu, a mãe, saber trazer palavras de bênção para o coração do meu filho, trazer a palavra do Senhor, plantar semente no coração do meu filho vai crescer. Pode ser que em algum momento ele até saia dos caminhos do Senhor, mas aquela palavra vai estar sempre falando no coração dele, e talvez amanhã ou depois ele retorne. E nós temos um exemplo de Manassés, que foi o pior rei de Judá, aqui teve consequências terríveis para o povo. Teve um pai piedoso, mas foi terrível. Mas lá no final da sua vida já, ele se lembrou do Deus dos seus pais. Então, retornou novamente para o Senhor, se arrependeu do seu pecado. Então, a palavra precisa ficar plantada no coração dos nossos filhos. Se nós plantar a palavra do Senhor desde pequeno, ele vai se criar amando a Deus. E é isso que nós precisamos ensinar ao nosso filho. Nós precisamos trazer nossos filhos em amor a Deus, ensinar a amar a palavra do Senhor. E nós, pais, precisamos fazer isso dentro da nossa casa. Trabalhar com ele. Muitas vezes, e o que tem se perdido com o tempo é a questão do culto doméstico. E o culto doméstico não precisa ter uma liturgia de culto, mas ter um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um momento de conversar, um momento de aplicar a palavra do Senhor a toda e qualquer situação da nossa vida. E isso pode ser feito a todo dia, constantemente, a todo momento que você pode estar ensinando teu filho. E isso faz parte da criação de filhos saudáveis, também espiritualmente. Quando o nosso filho adoece, nós nos preocupamos, queremos o melhor, trazer um remédio, mas espiritualmente, quantos filhos estão adoecidos por falta de nós, pais, termos um cuidado espiritual com a vida deles, abençoar a vida deles, orar por eles, clamar a Deus, cuidar, proteger o coração do nosso filho, cuidado com quem nossos filhos andam, tratá-los com amor, com respeito que eles merecem, porque não importa se é uma criança, ela tem de ser respeitada, ter de ser cuidada, ser zelada. E nós, como pais, precisamos educar nossos filhos para que o plano e o projeto de Deus se cumpra na vida deles. Somos importante ferramenta e Deus conta conosco para isso. Não criando um filho tendo predileção por um ou outro, mas sabendo que Deus tem um propósito com cada um. E eu preciso zelar por esse propósito de Deus na vida do meu filho. Como isso? Incentivando, trabalhando com ele, explicando a ele, amando a ele e fazendo entender que cada um é diferente do outro e que o Senhor o ama e que o constituiu assim porque tem um projeto importante na vida de cada um. Então, que Deus abençoe aos queridos irmãos, uma boa lição, que cada professor possa tirar para si ensinamentos, possa também se aprofundar em outras questões que ainda não foram abordadas nesse vídeo, mas trazendo alguns pontos aqui, fazendo lembrar, quando falamos em família, é importante trabalhar e sabemos que trabalhar relacionamentos não é nada fácil. Então precisamos trazer aos nossos filhos a palavra do Senhor para que as gerações seguintes sejam gerações que conheçam a Deus. E assim possamos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um e a cada professor e uma boa lição em nome de Jesus.